Então a gente cuida aí das 300 igrejas que o campo tem. Amém. Na parte de tesouraria. Logicamente, junto com o pastor da igreja, junto com a liderança da igreja, para que a gente possa abreviar a volta de Jesus com os recursos que a igreja tem. Amém. Tá bom? Eu trago para vocês um abraço da administração da associação, em nome do pastor Giovanni, nosso presidente, o pastor Jonas, nosso secretário, Amém. e o pastor Lucas Rodrigues, o nosso tesoureiro, o meu chefe direto. Amém. Então a gente está aqui para trazer para vocês e apresentar para vocês hoje o seu novo pastor do distrito. Amém. Você sabe que a igreja adventista trabalha desta forma. A igreja não é do pastor. Sim. Certo, irmãos? Em alguns locais a gente vai, eu vou na igreja do pastor fulano, eu vou na igreja, eu sou membro da igreja do pastor Beltrano. Mas todos nós somos membros da igreja de Deus. Amém. E o pastor está aqui para conduzir-nos a Canaã celestial. Eu quero convidar aqui à frente o pastor Joseph. A princípio eu quero que o pastor Joseph venha só. Tá bom, pastor Joseph? Mas pastor Joseph, o senhor vai vir aqui só apenas por um instante, porque a sua vida não é sozinha, tá bom? Esse aqui é o pastor Joseph. Amém. Eu não vou falar do pastor Joseph, porque eu não convivo com o pastor Joseph. Eu vou falar para o pastor Joseph, tá bom, pastor? Eu não posso falar do senhor. Eu não sou sua ovelha. A gente tem relacionamento, nós estamos juntos na associação, mas eu não conheço o pastor Joseph. Quem conhece o pastor Joseph é aquela senhora que está sentada ali, que acompanha a sua família. Eles têm o direito de falar do senhor. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, queridos? Quer que eu repita? Não. Entenderam, né? Então eu não posso falar do senhor, mas para o senhor eu posso. Amém. Com carinho, com amor, eu posso fazer. Amém. Queridos, vamos lá. Vou fazer um breve histórico do pastor Joseph, tá? O pastor Joseph, ele nasceu no Rio de Janeiro. Oh, glória. Ok? É carioca. Ele não me deu isso aqui não, mas eu procurei saber, tá bom? O senhor nasceu em 74. Por favor, não faça as contas agora. Deixe para a idade, para descobrir depois. Mas uma coisa eu vou dizer para você. O aniversário dele é 5 de abril. Anotou, queridos? Anotaram? 5 de abril, não esqueçam. Vamos lá. Pastor José dos Santos Samora. Tá certo, pastor? Samora. Isso. Bacharel em Teologia pelo IAN, Instituto Adventista do Nordeste. Pós-graduado em Psicologia Sistêmica e Terapia Familiar pela FADBA. Atualmente, o pastor José está cursando o 5º período de Psicologia na Universidade de Castelo Branco. Disso aqui eu não sabia. Não. Eu não convivo com o pastor José. Como é que eu vou saber? Só posso saber, querido, sobre a vida do pastor José se eu fizer uma pergunta para ele. Se eu estiver com ele. Aí eu posso saber, não é verdade, pastor? Eu não tenho bola de cristal. Por isso que isso aqui eu não sabia. Quando o pastor José vai no nosso departamento, lá na tesouraria de igrejas, ele é muito bem recebido. Tá certo, pastor? Sim. Sabe por que ele é muito bem recebido? Porque toda vez que ele vai lá, ele chega com um sorrisão para a gente. Ele exige algumas coisas, tá? Ele não vai lá dar colher de chá para a gente, não. Porque ele quer as igrejas dele redondinhas. Amém. Um outro recado para vocês. Agora eu vou ficar longe do senhor. Ele gosta das igrejas deles redondinha, funcionando bem, não é certo, pastor? Amém. Pastor, isso foi um elogio, tá bom? Porque é verdade, a gente enxerga isso. Amém. A gente enxerga isso. Agora eu quero convidar, por favor, Rita de Cássia Lima de Andrade Sá. Por favor, traz, por favor, o Samuel junto com você. Não acertei não, pastor? Isso, beleza. Por favor, traz o Samuel junto com você. Aleluia. A esposa Rita está ao lado do pastor, junto com o Samuel. Glória. E o pastor tem mais um filho. O outro filho do pastor
Ele é mais velho que o Samuel, é o Cássio Felipe de Andrada Sama. Tem 27 anos o Cássio e 23 anos o Samuel. Tá certo? Aleluia. Pastor, eu trouxe o senhor aqui primeiro porque eu queria evidenciar a sua pessoa. Amém. Mas eu não posso evidenciar o seu ministério sem a sua família. Então, agora o senhor está completo. Amém. Agora o senhor está completo. Eu vou continuar aqui fazendo um breve histórico do pastor. A irmã Rita é natural de Recife, ok? Os seus meninos nasceram onde, pastor? São paulistas? Queridos, eles nasceram no melhor estado do Brasil. Eu sou paulista, queridos. Tem que ser o melhor estado do Brasil. Prazer, viu? Prazer, meus conterrâneos. Queridos, não fiquem bravos comigo não, mas São Paulo é muito bom. Mas a minha esposa é o quê? Carioca. Mas a minha esposa é o quê? Carioca. Carioca. Ô, glória. Angélica está aqui à frente. Angélica é a coordenadora pedagógica do nosso campo aqui na Associação Rio Sul. Então eu tenho esse privilégio de ter casado com ela e dela estar cuidando de mim, como o pastor falou agora há pouco. Amém. Ela é carioca, mas eu estou aqui no Rio, queridos, desde os 14 anos de idade. Oxe. Então eu acho que eu já sou, né? É. Não, continuo paulista. Mas eu moro no Rio há muito tempo. Lógico que a gente gosta de morar aqui. Pastor Joseph começou o seu ministério em 2011. Quem conseguiu fazer as contas para 2025 tem quantos anos? 14 anos de ministério. Amém. E o pastor Joseph já foi pastor de Seropédica, Amém. Paciência, Pedra de Guaratiba, o último distrito que ele estava agora, Jardim Novo Realengo. Paciência, né? Eu falei, O permite para mim muito legal. como é que é? Quando falaram que um pastor, né, em alguns distritos, né, aqueles 4 pastores por minuto, aí eu falei assim, quem será? Aí eu encontrei com ele lá no colégio. Olívia. É. Aí eu falei, o senhor está aqui? Aí ele falou assim, a senhora me conhece? Eu falei, conheço. Aí ele falou, eu fui de paciência, eu falei, eu fui de forma, porque ele vai pregar nessa igreja, né? Eu falei, gente, que benção. Só bênção de cura. Amém. Amém por isso, irmão. Amém por esse testemunho. Queridos, o pastor Joseph expressa com um propósito ministerial maior concluir a pregação do Evangelho e aguardar a breve volta, o breve retorno de Jesus. Amém. Esse é o desejo que está no coração do pastor Joseph. Amém. Agora, pastor, eu falei um pouquinho da sua biografia. Agora eu vou falar para o senhor, tá bom? Só que eu não gosto de fazer, não gostaria de fazer isso sozinho. Eu gostaria de chamar aqui o irmão Alex. Sim. E é o irmão Marcelo, né? O Marcelo? Sim. Isso. Isso, por Verdade. favor, venha aqui à frente comigo. Não me deixe sozinho nesse momento, porque agora vai ser coisa assim bastante dura. Aleluia. Vou falar muito ao pastor. Não ensine, irmão, por favor. Do meu lado aqui, o senhor me dá sustentação, o senhor me dá firmeza no que eu preciso falar ao pastor. Glória a Deus. Eu vou citar alguns versículos bíblicos e você fique à vontade de procurar na sua Bíblia e ler esse versículo bíblico. Eu tenho 8 tópicos, pastor, que eu gostaria de falar ao senhor e automaticamente aos anciãos também, tá? Vocês não estão aqui à toa não. Beleza? Vamos lá. Por favor, procure na sua Bíblia 2 Timóteo 2:2. Eu tenho 8 tópicos, mas eu não vou ler todos os 8 versículos. Eu vou citar, se você quiser anotar, você pode anotar, para você meditar sobre isso depois. Em alguns deles nós vamos ler e fazer uma breve meditação. 2 Timóteo 2:2 diz o seguinte: 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouvistes através de muitos testemunhos, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Qual a palavrinha-chave aqui, queridos? É instruir, é ter compromisso. Ter compromisso.
O ministério do pastor Josué deve ser marcado pelo compromisso com o ensino fiel da palavra de Deus, pela formação de líderes e pelo discipulado cristão, contribuindo para o fortalecimento da igreja local e para a comunidade, a sua verdadeira missão. Então nós vamos destacar a palavra compromisso. A segunda palavra que eu quero destacar é amor cristão. Por favor, procure junto comigo Mateus 5,44. Mateus 5,44. Mateus 5,44 diz o seguinte na minha versão: amor cristão, diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Queridos, a proposta ministerial do pastor Josué é refletir o princípio do amor, do perdão e da graça, demonstrando maturidade espiritual e coerência com os ensinamentos de Cristo no relacionamento com os membros de comunidade. Pastor, nessa caminhada o senhor não está sozinho não, pastor. O senhor tem aqui um braço direito, um braço esquerdo, a perna esquerda, a perna direita, nesses dois jovens aqui, que a igreja os indicou como anciãos. E eles também vão estar fazendo essa atividade amando ao próximo. Terceira, firmeza doutrinária e ministerial. Em 1 Coríntios 15, 58, que eu não vou ler agora, vocês podem anotar e ler isso futuramente. Lá diz assim: nós precisamos ter consciência, fidelidade, perseverança na obra do Senhor. Mesmo diante de desafios, também deve manter-se firme nos princípios bíblicos e na missão confiada pela igreja. Essas palavras nós estamos deixando com muito carinho ao pastor Josué, à sua família e ao grupo de acionários da igreja também. Quarto, sensibilidade pastoral. A irmã já fez um testemunho ali, que já conheceu o pastor Josué, ficou feliz em estar vindo para cá, e é o que vocês vão perceber também. Sensibilidade pastoral. Romanos 12, 15 nos traz algo falando sobre isso. Demonstrar empatia no cuidado com os membros, compartilhar das alegrias e dificuldades da igreja, para exercer um ministério próximo, atento e acolhedor. Quantas igrejas tem aqui no distrito? Você já sabe, pastor? São 5 igrejas, por isso. Quantidade de membros, você sabe? Eu não peguei esses dados. Uns 400 membros. Queridos, é quase impossível o nosso pastor sozinho fazer tudo isso aqui que eu falei agora. Acolher, atender a todos, fazer isso a todos. Por isso, queridos, nós como igreja precisamos estar ao lado do nosso pastor. Amém. No início da minha fala eu disse o seguinte: eu não posso falar do meu pastor. Se eu não conheço, se eu não estou com ele, eu não posso falar do meu pastor. Depois que você comer um quilo de sal com ele, aí você vai poder falar do pastor. Mas enquanto não, esteja com ele, ajudando ele em oração, orientando ele. Com certeza o pastor vai precisar de conselhos, o pastor vai precisar de pessoas para poder ajudar nas decisões, tá bom? É isso que nós precisamos fazer. Quinto, dedicação à missão. Lá em Miqueias 2:10 tem um recado muito importante para mim, ao pastor e a toda a igreja. A atuação pastoral irá evidenciar a disposição contínua para o serviço, compromisso com o avanço da obra e zelo pelo cumprimento das responsabilidades ministeriais. Uma santa ceia é algo de muita responsabilidade. Um batismo é algo de muita responsabilidade. Uma orientação mais firme é algo de muita responsabilidade. Algo que o pastor vai estar sempre amparado com o ancianato da igreja. 6. Foco missionário. Em Atos 20 e 24 fala sobre foco, fala sobre direção da missão. Ao manter a clareza quanto ao propósito do ministério pastoral, certamente irá priorizar a proclamação do Evangelho, o discipulado
e o cumprimento da missão confiada por Deus à sua igreja. Eu tenho certeza que o pastor José faz isso. Como eu falei com vocês, eu não conheço o pastor José, não estou falando do pastor José, estou falando ao pastor José e à sua família. Sétimo, coragem espiritual. Queridos, na Bíblia, quem foi uma pessoa muito corajosa? Vamos lá, fala comigo. Davi, mas quem? José, Paulo. O que eu vou deixar aqui, pastor, como exemplo é Josué. Josué 1, versículo 9. Josué foi forte, valente, corajoso, enfrentar os desafios no ministério com fé, com confiança em Deus e espírito resiliente, fortalecendo a igreja por meio de seu exemplo, pastor. Queridos, o pastor não é perfeito. Isso eu estou falando porque nós não somos perfeitos, mas o pastor será o nosso exemplo. Aleluia. 8. Perseverança ministerial. A trajetória ministerial deve revelar aos membros perseverança, constância e confiança na direção divina, incentivando a igreja a permanecer firme e avançar na missão. Como eu falei no tópico anterior, ele é o nosso exemplo. E o próximo tópico é aquela demonstração daquilo que nós precisamos fazer. Pastor, que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar com a família aqui nesta igreja a partir de hoje, que o Senhor possa se sentir muito bem com os seus membros. Bom, querida igreja, aqui está o seu pastor, aqui está a família pastoral. Que Deus possa ser com vocês, que Deus possa ser conosco, porque mesmo eu não sendo membro desta igreja, eu faço parte da igreja. Tá bom? Querido acionado, que vocês sejam o braço direito deles, vamos falar assim, né? Que vocês possam carregá-lo quando ele estiver cansado, porque ele também cansa, né, pastor? Vocês possam estar junto com eles, tá bom? A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Marechal Hermes recebe o pastor José e sua família com gratidão a Deus, reafirmando o compromisso de apoio, cooperação e intercessão, queridos, a fim de que o ministério aqui desenvolvido seja conduzido sob a direção do Espírito Santo e resulte em salvação de vidas, e resulte em batismos. Agora eu quero desafiar a igreja, eu quero saber quem é que vai estar orando pelo pastor José aqui, por favor. Pastor, essa igreja vai estar orando pelo Senhor. Eu quero convidar a igreja agora que se coloque de joelhos. Eu quero convidar o ancianato para que fique do lado de lá, um ancião do lado de lá, o senhor aqui, o outro já foi para o outro lado, para que nós possamos fazer uma oração de unção ao pastor José. Tá bom? Nós vamos ajoelhar. Ancianato, por favor, nós vamos fazer a oração de consagração. Querido Deus e Pai, primeiramente somos muito agradecidos a Ti pela vida, agradecidos a Ti pelo sábado que o Senhor nos concede, agradecendo a Ti pelo dia de descanso que o Senhor colocou para cada um de nós. Esse dia é um dia de louvor e gratidão ao Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti nada faremos. Nesse momento, pedimos que venha abençoar o pastor José e a sua família, que ele possa ser uma bênção no distrito de Marechal Hermes, como ele tem sido nos outros distritos também. Senhor Deus, conduz a vida deste homem que é pecador, mas ele está nos teus caminhos, Senhor. Abençoe a cada membro deste distrito, nesse exato momento, Pai, dê poder ao ancianato para ungir ao pastor. Querido Deus, nós lhe pedimos porque somos falhos, somos pecadores, não fazemos as coisas conforme o Senhor deseja, mas, querido Pai, coloque essa vontade de andar corretamente em nosso coração. Senhor, mais uma vez, derrama uma bênção especial à família do pastor José, e que essa família de membros possa o abraçar, possa estar com ele, principalmente em oração. Querido Pai, receba esse nosso pedido,
E desde já nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria agradecer, né, a presença da igreja, está recepcionando aqui a família pastoral. Glória a Deus. E temos também uma lembrança para entregar para o pastor Joseph, né? E juntando com aquilo que o João Marcos falou aqui, que fechou, não estava nada combinado, mas fechou. Por incrível que pareça, né? O diretor nosso dos gravadores, do amigo Xará, ele vai entregar uma lembrança, né? O nosso clube, né, é conhecido como o Clube Exército de Josué. Né? E o pastor está recebendo nas mãos do diretor do clube. Pode abrir aqui, pastor, e mostrar para a igreja. Bem-vindo ao nosso exército. Exército de Josué. Então, faz parte desse nosso exército agora. Bem-vindo. Pastor, aqui está a sua igreja. Igreja, aqui está o seu pastor. Bom dia, povo de Deus. Bom dia! Vou começar logo fazendo um pedido para a igreja, né? Toda vez que eu vier pregar, alguém pode deixar sempre um pouquinho aqui. Amém. Eu sempre faço isso. Lá na igreja, distrito por onde eu passei, eu sempre falava com o pessoal, deixa eu um pouquinho d'água já do jeito aqui, tá? Amém. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém. Assim Uma seja. bênção poder estar aqui com vocês. Eu fiquei sabendo já, eu estava de férias já. Esses últimos anos foi um pouco diferente, né? Geralmente a gente ficava sabendo das transferências no final de novembro, mas terminou o mês de dezembro e estava aquela angústia ainda, ninguém sabia, né? Eu já estava achando que eu ia ficar o 5º ano já de novo. Sim. Mas o telefone tocou e o pastor Giovanni falou comigo, olha pastor, você está indo agora para Distrito de Marechal. Amém. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Uma coisa que eu falei, que eu prometi para Deus, e a minha esposa sabe disso, é que nós nunca iríamos colocar leme na arca. Aonde Deus determinasse que nós fôssemos, para lá nós iremos. Oh, glória. Aleluia. Então, se Deus me mandou para Marechal Hermes, é porque Deus tem um propósito. Eu creio. Tanto na minha vida, como na vida da minha família, como também na vida do distrito, das famílias desse distrito. O João Marcos já apresentou de uma forma tão brilhante já a minha família. Eu tenho 2 filhos, o mais velho tem 27 anos, é o Cássio Felipe. Ele está terminando aí a faculdade de Direito, está morando, decidiu morar no Recife, está morando no Recife, obrigado, está morando no Recife. Eu tenho o Samuelzinho, vocês já perceberam, né? Samuelzinho é nosso, né? Amém. Ele é especial. Amém. E é o meu segundo ministério. Amém. Em alguns momentos vocês vão sentir um pouco a ausência da Ritinha, é assim que a gente chama ela, né? A Ritinha, porque ela está cuidando do Samuel. Às vezes, quando ele está bem, a gente traz para a igreja. Amém. Quando não está muito legal, não dá para sair, não dá para arriscar sair. Entendo. Por causa de luzes, quantidade de pessoas, entre outras coisas. Em algum outro momento nós vamos conversar a respeito disso. E aqui dizer também, olha só, você pastor de novo do Gilberto. O Gilberto, toda vez que eu chegava em Jardim Novo, estava lá o Gilberto. Quando eu ia para o Malé, estava lá o Gilberto. Amém.
E agora eu estou aqui em Marechal, está aqui o Gilberto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aí depois eu fiquei sabendo, uma irmã falou para mim, olha pastor, o Gilberto é daqui mesmo, ele é dessa igreja mesmo, né? E também, olha, eu estou achando que vai dar certo, tá? Aleluia. Ronaldo, o Ronaldão e a esposa dele, tá? Olha para vocês, Glória a olha como Deus. as coisas são, Ronaldo. Em 2022 eu estava sendo apresentado em Jardim Novo pelo pastor Gustavo de Sá. E a primeira igreja que eu fui foi a igreja de Suacapa, que hoje já não existe mais, foi fechada. E o ancião que me recebeu lá foi o Ronaldo. Na época o Ronaldo ele era solteiro ainda. Isso. A Márcia não tinha caído no radar da Márcia ainda. Né? Vocês conhecem a história desses dois? Esse camarada foi pedido em casamento no trampolim, já Ô, pensou? glória. Ai dele se ele falasse que não, meu Deus. Eu não queria estar na pele desse homem. E hoje, 4 anos depois, está aqui o Ronaldo também. Só que na igreja de Marechal Hermes para ver o meu início do ministério. Amém. Aqui no distrito de Marechal Hermes, né? Lá, eu gosto de brincar com o João Marcos, toda vez que eu ligo para ele, eu chamo o nome dele em grego. Ele gosta, viu? Quando eu chamo ele de Yohanan Marcon, ele gosta. Bonito, Eu né? falo Yohanan Marcon, ele fala, eu mesmo. Olha aí, quem quiser agradar ele, quando ligar para ele lá, chama assim, eu quero falar com o Yohanan. Aí ele vai, vamos apresentar ele, tá bom? Queridos, abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 1. Logo após a leitura e a oração, vou convidar a Vitória para cantar mais um louvor, pois eu gostaria que nós encerrássemos essa pregação com um hino congregacional. Salmo capítulo 29. Salmo capítulo 29. Assim diz a palavra do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. Amém. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Feche os olhos, vamos orar. Querido Pai, bendito seja o teu santo nome. Sempre, Senhor. Mais um ciclo se inicia. Amém. E eu te peço que tu possas andar comigo. Assim seja. Que tu possas ir adiante, Senhor, para que o teu nome seja honrado e exaltado. Logo, logo, Senhor, tua palavra será aberta. E quando a tua palavra é aberta, ela transforma corações, ela muda vidas, ela ajusta rotas. Por isso, Pai, neste momento, eu te peço que tu cresças e que eu diminua. Amém. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convido a Vitória para louvar ao Senhor.
minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Como malfeitores, morreu por minha Culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amém. Amém. Vocês estão com a Bíblia na mão? Sim. Quem está com a Bíblia, levanta a Bíblia. Crente que não anda com Bíblia é crente tabajara, tá?
Repita comigo. Esta é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu amo a minha Bíblia. Eu amo a minha Bíblia. A minha Bíblia é a palavra de Deus. A minha Bíblia é a palavra de Quem Deus. crê, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agora abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 18. A pregação desta manhã, ela se baseia nos capítulos 18 e 19. Ah, pastor, nós vamos ler tudinho. Talvez. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo. Amém? Amém. Com misericórdia. Vamos lá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe era chamada Abi e era filha de Zacarias. Ele fez o que era reto perante o Senhor e segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. E confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Detalhe, versículo 6. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. E assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, lograva bom êxito, e rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Vamos parar aqui. Ezequias, ele nasceu dentro de um contexto muito complexo da história dos reis de Israel. Vocês sabem que o rei de Israel era dividido em duas bandas, né? Sim. A primeira banda, que era Israel, e a outra era Judá, lá do norte e lá do sul. Como isso aconteceu? Isso aconteceu por causa de uma situação de guerra civil. Eu estava assistindo TV nesses dias aí, vi a confusão lá no Irã, vi algumas coisas que aconteceram também na Venezuela. Guerra civil. Aqui no Brasil não acontece isso. Já houve muitas manifestações, mas uma guerra civil eu nunca vi. Aos 51, o João Marcos fez o favor de me entregar aqui, ele falou a minha idade. Vou fazer 52 anos agora, no dia 5 de abril, e eu nunca vi uma guerra civil na minha vida aqui no Brasil. Mas, naquele contexto, um pouco antes, vai uns 500 anos, uns 300 anos antes do acontecimento da história do rei Ezequias, Salomão, ele superfaturou o processo. Salomão, ele colocou impostos acima da capacidade das pessoas. As pessoas estavam pagando impostos muito altos para construir o templo de Jerusalém. E isso porque Davi deixou bastante coisa já preparada para que no momento isso acontecesse. Os impostos estavam muito altos e quando terminou a construção do templo, o que é que se espera? Por exemplo, se a igreja estiver em fase de reforma, é uma fase difícil. Vocês já viveram isso aqui? Já é um momento? Quando há reforma, oferta de construção, pagamento de funcionário, de pedreiro para construir igreja, você manda a nota que não é para mandar o João Marcos te ligar, essa nota não pode, aquela coisa. Aí, irmãos, quando termina a construção, o que é que acontece com a igreja? A igreja? Sim. Agora podemos voltar juntas panelas, aos almoços, aos passeios, às viagens, fazer
algumas coisas para poder beneficiar um pouco a igreja. Então, terminou a construção do templo de Jerusalém. Salomão, em vez de baixar os impostos para poder dar um suspiro na vida do povo, Salomão manteve os impostos altos para poder bancar os luxos da classe real. E aconteceu que o povo foi seguindo no suplício. Parece que hoje nós vivemos uma situação parecida no nosso país, né? Verdade. Parece mundial. Queridos, Salomão morreu. Quando Salomão morreu, olharam logo para Roboão. Vem cá, Roboão. Vem cá. Roboão, vou te batizar temporariamente de Roboão. Esse menino aqui é a esperança da nossa nação. É o Roboão. Ele vai aliviar o fardo que o pai dele colocou sobre nós. Sabe o que foi que aconteceu com Roboão? Roboão, em vez de se aconselhar com os mais velhos, vem cá, mais velhos, vem cá, os anciãos com cabelo pretinho, né? Em vez dele se aconselhar com os mais velhos, com os mais experientes, com os homens vividos que estavam sentindo na pele a opressão da carga tributária que foi imposta sobre Israel, sabe o que foi que ele fez? Faz assim para ele, sai daqui. E ele foi ouvir os conselhos Os mais novos. dos mais jovens. Vem cá, vocês duas princesas aqui. Elas são bênçãos, mas hoje elas vão fazer um papel assim mais. Junta com ele aqui, vem cá, Romão, vem cá. Faz uma reunião vocês três aqui. Vai lá, fala um monte de coisa para ele assim e tal. É por aí assim. Beleza? Sabe o que foi que aconteceu no final? Pode ir, mais jovens, fica aqui, Roboão. Roboão disse assim: se o negócio estava bravo com meu pai, vai ficar mais bravo comigo agora. Meu pai castigava com chicote, eu vou castigar com escorpiões. Vou aumentar, não vou baixar nada, eu vou aumentar os impostos. Obrigado, Roboão. Não faz isso não, tá? Resultado, que gerou isso? Uma guerra civil. Porque o povo não suportava a opressão financeira. Então o reino rachou. Jeroboão, que foi um servo de Salomão, que também não era aquelas flores que se cheirassem, mas no propósito de Deus ele foi para o lado sul e levou junto com ele quantas tribos, irmão? Se apoiaram? 10 tribos. Então, 2 tribos pertenciam ao reino de Israel e 10 tribos de Judá. E o que foi que aconteceu? Na divisão. O reino se dividiu e nunca mais se reunificou novamente. Então vamos avançar para alguns séculos para frente aí e nós vamos chegar aqui na situação do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele pegou heranças complexas. Ele pegou um reino prostituído. Ele pegou um reino completamente mergulhado na idolatria. Os sacerdotes estavam corrompidos com tamanha malignidade. Ou seja, os sacerdotes, a classe sacerdotal também era uma classe política. E eles tinham poder de dominar setores dentro do país. E ele tinha que dar um passo com calma, porque se ele fizesse alguma coisa que desagradasse completamente aqueles homens, aquela classe sacerdotal, ele poderia ser vítima de uma conspiração e podia perder a vida. Mas Ezequias fez 2 coisas importantes. Primeiro, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Amém. E depois disso ele propôs uma reforma espiritual na sua terra, no seu reino. E quando Deus viu a boa vontade de Ezequias para fazer essa reforma espiritual
o Senhor foi conosco. Hoje, estudando aqui na escola sabatina, foi falado coisas maravilhosas aqui. Mas Deus, Ele quer que nós demos o primeiro passo para que Ele possa agir através de nós. Para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa fazer um milagre, para que Ele possa fazer a reforma. Não existe possibilidade nenhuma de se mudar de vida, de vencer obstáculos, de mudar situações, se nós não dermos o primeiro passo para que as mudanças possam vir. O reino precisava de mudanças. O reino precisava que a nação se voltasse novamente à verdadeira adoração. Então, ele destruiu os altares pagãos, quebrou os postes ídolos, promoveu reformas espirituais profundas, mesmo sabendo que havia corrupção dentro da própria classe sacerdotal. E quando o povo viu Ezequias fazendo a coisa certa, até alguns se levantaram contra. Mas só que o povo estava com ele, e acima de qualquer coisa, Deus estava com ele. Existe um hino, e nós vamos até cantar ele no final da pregação, que diz assim: não é dos fortes a vitória, e nem dos que correm menos, mas é daqueles que são fiéis e sinceros, que buscam o Senhor. Amém. Ezequias, antes de mudar a nação, ele precisou restaurar o altar. E a partir dessa decisão, que nós podemos ver que a verdadeira transformação iniciou-se e Deus pôde atuar dentro daquela nação. Quando a verdadeira transformação começa, quando os líderes e o povo escolhem confiar em Deus e voltar-se à oração. E hoje na escola sabatina eu ouvi muito essa frase, essa palavra oração. Eu ouvi muito aqui essa palavra oração. Amém. E a pergunta é: como nós reagimos quando tudo parece perdido? Pois a história do rei Ezequias nos ensina que a oração, aliada à confiança em Deus, muda decretos, cala inimigos e libera livramento sobrenatural. Queridos, Ezequias fez todo um processo de reforma espiritual. Deu certo ou não deu? Deu. Deu certo? Mas quem acha que deu certo? Sim. Deu certo. Veio um momento de paz. Parecia que Deus olhava do alto e balançava a cabeça dizendo: agora sim. Mas é incrível que parece que quando momentos de paz, de bonança vêm sobre nossa vida, de repente algumas coisas de forma súbita, abrupta, aparecem na nossa vida. Parece que cristão não veio a esse mundo para ter paz. Verdade. Né? Uma vez uma jovem chegou para mim e disse assim: pastor, quando não acontece nada na vida do crente, deve ter alguma coisa errada, né? Porque parece que quando você faz as coisas corretas, você incomoda o adversário, o inimigo das nossas obras. Então, Ezequias ficou sabendo de algo que ia mudar a vida dele para sempre. Amém. Não somente a vida dele, mas de todas as pessoas da tribo de Judá. Um maluco, um megalomaníaco, expansionista, matador, cruel, narcisista, tomou uma decisão de expansão territorial cada vez mais profunda, cada vez mais extensiva. Um rei chamado Senaqueribe, ele avançava para dominar as nações. E o seu processo de dominação era algo muito cruel, era algo difícil, complexo até para as nações mais terríveis que tinham na época. Os métodos de conquista de Senaqueribe eram muito mais violentos e terríveis. Senaqueribe, quando ele conquistava nações, são coisas fortes. Tem crianças aqui, eu preciso comedir um pouco aqui minhas palavras.
mas eu preciso dar a mensagem do Senhor e vocês precisam receber. Eles matavam as pessoas e faziam pirâmides de crânios. Eles abusavam das esposas dos reis, das mulheres dos haréns, e às vezes até arrancavam os fetos com espadas, dos bebês, das mulheres grávidas na frente dos reis dos países que foram conquistados, para eles mostrarem a soberania deles. Essa era a metodologia de Senaqueribe. Era um rei terrível, arrogante, blasfemador. Por onde passava deixava um rastro de destruição, mentiroso. Ele prometia e não cumpria. Ele dizia, olha, mandava um arauto numa cidade e dizia, olha, se renda que vai dar tudo certo. E as pessoas baixavam a guarda e diziam, não, a gente não vai resistir, nós nos rendemos. E no dia seguinte ele vinha e matava todo mundo. Esse era Senaqueribe. E esse homem manda uma carta para Ezequias, dizendo para que ele se rendesse, para que ele baixasse a guarda, que ele não tinha a menor condição de oferecer resistência, que os poucos homens, mulheres e crianças que tinham naquela cidade não seriam capazes de subjugar o seu exército. Ele tinha, só para que vocês pudessem ter ideia, quando ele tentou invadir, ajudar, ele levou só uma pequena fração do seu exército, porque ele falou que não tinha necessidade de movimentar logisticamente tanto homem para um lugar ridículo como Judá. Ridículo no sentido que não tinha como oferecer nenhuma resistência para ele. Infelizmente, o pai do rei Ezequias, ele fez conchavos com outras nações, emprestando exércitos, isso é normal, e Judá estava falida, não tinha homens capazes de lutar numa guerra. Crianças, mulheres, idosos não oferecem resistência para um combate corpo a corpo. E ele diz assim, se você tiver homens para lutar, eu te empresto as armas. Eu te empresto as carroças e os cavalos. Você já parou para pensar, meu irmão? Isso? Você quer lutar? Então, eu vou emprestar os equipamentos de guerra para que você possa lutar. Ou seja, ele humilhou a Ezequias. E pouco tempo depois, ele enviou 3 generais. E esses generais falaram na própria língua aramaica para que eles pudessem, para que o povo pudesse ouvir as afrontas, para que o povo pudesse ouvir e entender as blasfêmias que eles estavam falando a respeito do povo, a respeito do rei e a respeito do nosso Deus. Olha que coisa interessante, que coisa ruim. Ele falou que ia fazer Ezequias comer e beber seus excrementos, e falou que o povo não significava absolutamente nada para ele. Mas enquanto ele está, vou fazer um paralelo aqui, né? Não é comparando, não. O João estava brincando comigo assim, eu não estou falando para você, estou falando de você. Enquanto o rei Senaqueribe estava afrontando os seres humanos, foi uma coisa. Mas quando ele começou a levantar a voz para afrontar o Deus de Israel, as coisas mudaram. Queridos, se nós quisermos lograr bom êxito de qualquer coisa aqui neste mundo, em primeiro lugar, reconheça Deus sobre todas as coisas de sua vida. Amém. Das mínimas questões às mais complexas, Deus precisa estar na frente. Aqueles blasfemos falaram as seguintes palavras, vai no versículo 33 ao 35 do capítulo 18. E assim diz, acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade,
Onde estão os deuses de Sepharvaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas? Queridos, em outras palavras, Senaqueribe diz assim: eu invadi as cidades, eu destruí os templos, eu queimei os deuses, eu pisei na cabeça dos deuses das outras nações. E nada foi feito, nenhuma resistência foi oferecida. E do mesmo jeito que eu pisei na cabeça dos deuses das nações, eu vou pisar na cabeça do seu Deus. Que atrevimento, hein? Esses homens falaram isso, esse homem falou isso porque aqueles deuses não eram deuses verdadeiros, eram deuses esculpidos pelos homens, criados por homens de pau, de pedra, de ferro. Mas ele levantou a voz contra o Deus de Israel. Ele levantou sua voz contra o Deus vivo. Ele foi mexer com Deus verdadeiro e foi mexer com os filhos de Deus, com a menina dos olhos de Deus. Repita comigo: eu sou a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma música secular que fala assim: ó, se alguém vier mexer comigo eu vou contar para o meu pai. Eu vou falar para Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto, vou ficar a sós com Deus, vou contar tudo para Deus. Não mexe comigo porque eu vou contar para o meu pai. Quando eu era pequeno eu falava isso para todo mundo, né? Meu pai era militar, eu dizia assim: não briga comigo não, porque meu pai é saudável. Mas hoje eu continuo falando: não mexe comigo não, porque o meu pai é general de guerra. Meu pai se chama Yahweh Mitzraot, que é o Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos. Amém. Esse é meu pai, esse é o pai também. Tá? Ô, glória. Queridos, ele afrontou o Deus de Israel, humilhou a Ezequias, deixou os seus conselheiros tristes e falou que no dia seguinte ele invadiria aquela nação. Queridos, ele fez algo assim muito importante. Ao sair daquela situação, ele ficou angustiado. Quem aqui ficaria tranquilo ao saber que no dia seguinte alguém ia invadir a tua terra, ia destruir tudo, ia matar todas as pessoas que estavam aqui, e que a tua nação não tinha a menor condição de oferecer resistência para aquele império? Ezequias saiu daquele lugar e foi fazer algo realmente muito importante. Certa vez eu estava, quando eu era bem jovenzinho, eu tinha meus 22, 23 anos, eu mais um amigo meu chamado Roberto e um amigo chamado Leandro, e nós estávamos ali quebrando a cabeça por causa de uma situação dentro da igreja. E teve uma hora que um deles, o Leandro, parou, bateu na mesa e disse assim: gente, peraí, pelo amor de Deus, para. Nós começamos a mexer com tudo isso aqui e não fizemos uma coisa. E ele falou o quê? Oração. O outro falou o quê? Eu perguntei: o que nós vamos fazendo? Nós oramos? Não oramos. E naquela mesma hora nós colocamos o joelho no chão, pedimos perdão a Deus, oramos, e sabe o que aconteceu? Tudo fluiu. Amém. Tudo se resolveu de uma forma tranquila, de uma forma calma, porque nós colocamos Deus na frente desses negócios. E Ezequias, ele fez algo importante. Ele sabia que o final dele seria a morte do seu povo, ia ser subjugado por uma nação pagã. Eu já contei os atributos de Senaqueribe para vocês. Os filhos iam ser mortos, as esposas, as mulheres, com certeza iam ser sequestradas, levadas para outro país, iam ser violadas. Ele sabia que a humilhação seria muito grande, mas ele
fez algo muito importante, irmãos. Ele orou, ele se colocou diante de Deus para que Deus falasse com ele. Amém. E ele fez uma oração muito importante, uma oração especial, e nós vamos ouvir, vamos ler essa oração agora, capítulo 19, a partir do versículo 14, que diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, e então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor nossas queixas, nossas dificuldades, nossas lamúrias, nossos problemas. Nós devemos apresentar a quem? A Deus. A Deus. E orou perante ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reis da terra, e tu fizestes os céus e a terra. Inclinas, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor. Amém. Como vocês imaginam que foi essa oração? Alguém aqui já sentiu angústia de alma? Alguns aqui levantaram a mão. Parece que a morte chegou ali perto de você. Uma vez, quando eu estava fazendo prática pastoral em Salvador, a minha N era normal mandar estudantes de teologia lá para Salvador fazer prática pastoral. Aí uma pessoa me convidou para conhecer o zoológico de Salvador. E eu fui. Mas o que mais me deixou assim impressionado foi a Cova dos Leões. A Cova dos Leões, ela é aberta. Já pensou, João? É aberta. Só que ela é de uma ponta a outra revestida com vidro à prova de balas. Ou seja, você fica essa distância aqui, como eu estou aqui, dessa irmãzinha aqui, olhando para o leão. Eu cheguei pertinho do leão assim, como eu estou olhando para ela aqui agora. Só com talvez a espessura de um dedo só, aquela parede. E não passa nem bala de fuzil. Amém. Mas você vê o leão de perto. Mas eu não consegui olhar 5 minutos no leão. Você acredita nisso? Eu fiquei olhando para ele. Ele olhou para mim com um olhar hipnotizador. Ele olhava para os meus olhos assim, como quem diz assim: ai, se eu estou do outro lado. Ai, se eu te pego. Você está. Naquele dia eu senti o que? Angústia de alma. Tanto é que nunca mais eu voltei lá. Eu sou sincero com vocês. Se um dia eu voltar e passear lá em Salvador, alguma coisa assim, num lugar que eu não vou lá, eu não vou voltar. Se alguém vocês forem lá, eu senti essa angústia de alma. As entranhas se comprimiram quando eu vi aquilo. E eu acredito que ele sentiu mais ou menos algo parecido. Eu vou aqui descambar aqui para o lado da psicologia um pouquinho. Ezequias, ele teve uma crise de ansiedade profunda naquele momento. Mas em vez dele sucumbir à ansiedade, ele foi no psicólogo dos psicólogos. Amém. Nos terapeutas dos terapeutas, no médico dos médicos e no Senhor dos senhores. E aí ele pegou aquela carta cheia de arrogância que foi escrita por Senaqueribe, abriu aquela carta ali entre o pórtico e o altar, e ali ele chorou. As lágrimas se misturavam com a sua boca.
Já aconteceu que você sentiu o gosto da lágrima? É salgada, né? A lágrima é salgada. Ele sentia as lágrimas escorrendo pela sua boca. E ali chorou a noite toda. Eu estava lendo um livro, Oração. É uma compilação feita de vários livros do Espírito de Profecia. E a serva do Senhor, ela diz que muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus porque nós largamos muito rápido da mão do Senhor. Largamos da mão de Deus muito rápido, por isso que nós não recebemos as bênçãos. E ali ele passou uma noite inteira, irmãos, orando, apresentando a Deus o seu problema e clamando. E chegou uma hora que para ele não significava mais nada, viver ou morrer desde que ele estivesse nas mãos do Senhor. E agora qual foi o resultado, irmão, dessa oração? Deus responde. Vamos lá no capítulo 19, versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Amém. Imagina, assim diz o Senhor, igreja de Marechal, Amém. eu te ouvi. Amém. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Em outras palavras, Deus disse assim: olha para ele, balança a cabeça, zomba dele, ri da cara dele, porque eu estou contigo. Amém. Ninguém vai tocar um fio de cabelo de ninguém aqui. Versículos 22. A quem afrontastes e a quem blasfemastes? E contra quem alçaste ou levantaste a tua voz de forma arrogante? Você ergueu os teus olhos? Foi contra mim, o Santo de Israel. Existe um texto bíblico que me vem à memória agora que fala assim: de Deus não se brinca, com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Vamos agora até o versículo 27. Olha o que Deus mandou dizer através do profeta Isaías: eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde você. Tem mineiro aqui? Tem mineiro aqui? Tem mineiro, né? Como é o nome daquele animal que eles colocam um anzolzinho no nariz para ele não estourar a plantação do outro lá? Você sabe dizer? Não sabe? Nossa! Qual é o animal que eles colocam uma argola no nariz, um anzol no nariz? Porco! É o porco, irmão. Olha o que Deus falou: vou colocar um freio na tua boca e vou colocar um anzol no teu nariz e te farei voltar pelo meu lugar de onde você saiu. Em outras palavras, Deus disse assim: eu vou colocar um freio na boca daquele cavalo e vou meter um anzol no nariz daquele porco. Deus chamou Senaqueribe de cavalo e de porco, e vou fazer ele voltar pelo mesmo buraco onde ele saiu. Versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Amém. E não virá perante ela com escudo, e nem há de levantar tranqueira contra ela. E pelo caminho por onde veio, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará ninguém, diz o Senhor. Amém. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Nosso pai é grandão demais, né, irmão? É verdade.
Nosso Deus é maravilhoso demais. Aleluia. Então, versículo 35 diz o quê? Alguém leia para mim o versículo 35 aqui, as primeiras palavras aqui. Então o quê? Mas na mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 dos homens dos arraial dos assírios. E eis que todos pela manhã eram o quê, irmãos? Cadáveres. Naquela mesma noite. Que mesma noite? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Que mesma noite, irmãos? Que ele fez a oração, né? Que ele estava fazendo o quê? Assistindo Netflix? Não. Que ele estava jogando videogame lá, fazendo disputa lá de RPG? Naquela mesma noite em que ele estava o quê? Clamando. Orando, clamando. Enquanto ele orava, Deus Agia. agia. Ô, glória. Enquanto nós oramos, Deus trabalha. Deus trabalha. Aleluia. Eu Louvado creio, seja o nome do Senhor. Senhor. E naquela mesma noite, Deus enviou um anjo poderoso. E 185.000 homens morreram sem saber o que foi que tocou neles. De forma cirúrgica. Terrível. Aqueles homens caíram mortos, caíram duros, plantados no chão. E quando Senaqueribe acordou pela manhã, e ele viu que só tinha cadáver. Preste atenção, fecha o olho rapidamente e imagina você diante de um mar de defuntos assim na sua frente. Foi uma humilhação. Ele não falou que ia pisar na cabeça do Deus Altíssimo? Ele não falou que queimou os deuses no fogo e ia queimar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó no fogo também? O que eu quero dizer, irmãos, quero fechar aqui com vocês, é que esse Deus que agiu no passado, ele continua agindo hoje no futuro. E esse Deus, ele quer governar o distrito de Marechal Hermes. Amém. Assim É seja. esse Deus que quer conduzir todos os projetos daqui desse distrito. Amém. Todo pastor tem um propósito, em um determinado tempo no distrito. Eu passei 4 anos em Jardim Novo. Meu amigo, meu querido amigo Marcos, passou 4 anos aqui, agora ele está lá em Belfo Roxo. Foi lá cumprir um propósito que Deus estabeleceu na vida. Mas eu sempre falo para minha esposa e para as pessoas que eu amo, nós devemos deixar Deus fazer o trabalho dele antes que nós tentemos fazer aquilo que nós achamos que é certo. Ezequias nos ensina que a confiança precede o milagre. A oração move o coração de Deus. O Senhor luta por aqueles que nele esperam. Talvez hoje você esteja com uma carta na mão para escrever para Deus. Eu não avisei, vocês não sabiam que pregação que eu ia fazer hoje. Mas eu quero fazer um desafio a vocês. Façam uma carta para Deus com aquilo que vocês estão clamando e pedindo ao Senhor. Coloquem ela no envelope e feche. E no próximo sábado que eu estiver pregando aqui, vocês vão entregar para mim. Porque eu e minha esposa vamos orar 1 ano. Amém. Ô, glória. Essa carta que vocês vão escrever. Assim seja, Senhor. Nós fazemos isso em todos os distritos que nós vamos. Inclusive, lá na igreja, lá na nossa casa tem uma sala especial de oração, onde a gente leva a sério. Para entrar lá, a gente tira até o chinelo. A gente entra lá. Não porque nós queremos trazer questões ritualísticas, não. É porque nós separamos para Jesus aquele lugar. A gente limpa, até para limpar, a gente limpa com carinho diferente, especial. Então, ainda nós temos uma leva de cartas que foram entregues para a igreja, para nós orarmos e depois queimarmos entregando a Deus. E vocês vão fazer esse favor para mim, tá? Vocês vão escrever uma carta para Deus, colocando diante de Deus aquilo que você quer, o que você precisa. Se você trava uma luta com um problema de saúde, coloca lá.
Se você está travando uma luta em casa, com a família, com o filho, ou com a esposa, ou com o marido, escreva lá. Se você está com dificuldades no trabalho, qualquer outra coisa, coloque lá, porque o seu pastor vai se comprometer com a minha esposa a orar por esses pedidos durante um ano. Em nome de Jesus, vocês vão me falar os resultados com o passar do tempo. Não que eu tenha algo especial na minha vida, irmãos, mas é porque eu vou fazer igual a Ezequias. Eu vou lá na fonte do amor, na fonte do poder, e vou apresentar também as minhas demandas, as minhas queixas diante do Senhor, mas também vou estar apresentando os pedidos de vocês. Isso serve para você também, viu, irmão? Para você e sua esposa, tá? Escreva uma carta, entrega para mim, quando encontrar comigo nos corredores da associação. Amém. Para que eu possa estar apresentando aquela bênção que talvez você pediu a Deus e não veio ainda, ou Deus está em silêncio. Eu vou apresentar ao Senhor. Amém. Eu quero fechar, irmãos. Faça como Ezequias. Entre na presença de Deus, estenda a carta e confie na provisão do Senhor. Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isaías 45, versículos 2 e 3. Abra aí para ler comigo, que é muito forte, irmão. Eu quero que você vá para casa pensando nesses dois versículos aqui. Isaías capítulo 45, versículos 2 e 3. Olha aqui, ó, um recado de Jesus direto para você, que vai dividir o teu coração, tua alma hoje. Isaías 45, versículo 2 e 3. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Amém. E dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém. Repita comigo essa frase: eu irei adiante de ti. Adiante de ti, Quem que vai? É o pastor? É o Senhor dos Exércitos? o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o Senhor. E para fechar, Isaías 54, versículos 15 e 17. Anote essas passagens para que vocês possam meditar em casa. Isaías 54, versículos 15 e 17. E eu fecho com esses dois versículos. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Amém. Eu ando com esse Deus, irmão. Olha o que ele falou. Eis que poderão suscitar contendas contra ti, mas não procede de mim. E quem conspirar contra ti vai cair diante de ti. E versículo 17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Queridos, que essa carta que nós possamos escrever, ela possa estar sempre aberta diante de Deus, para ele se fazer conhecido diante do Senhor. Amém. Eu não sei quais são as lutas, as batalhas, os desafios que a igreja de Marechal Hermes tem, desafios que vocês vão me apresentar ao longo do tempo. Nós vamos trabalhar juntos. O João Marcos falou, inspirado por Deus, o pastor não faz nada sozinho, tem que trabalhar em conjunto com a igreja. E eu falo que nós dermos as mãos, e dermos as mãos ao Todo-Poderoso, nós saltaremos as muralhas. Assim seja. Nós vamos vencer as lutas, nós vamos superar os desafios, e no final do quadriênio, em nome de Jesus, estaremos comemorando muitas vitórias. Amém. Eu É a creio. honra e glória do Senhor. Amém. Você está disposto a escrever essa carta para Jesus? Eu estou. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique de pé e cante comigo. Amém.
esse louvor. Não é dos fortes a vitória, Glória. nem dos que correm melhor, mas dos fiéis E e sim, sinceros. Cante comigo. certo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo é vencedor. Deus Supremo guiando com seu poder e valor. Todos avantes, ó crentes, todos seguindo ao Senhor. Não é dos fortes, Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. E suas rochas inveteráveis, seu refulgente esplendor. Cristo é nosso monarca, é Salvador, Deus e Pai. Sempre nos ama, nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. Humildemente te peço que me permitas voltar, só a teu lado seguro, que é minha vida findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Amém. Querido Pai, hoje nós nos colocamos nas Tuas mãos para recebermos as bênçãos do Teu poder. Assim seja. Nos dê vitória, Senhor, sobre Nos as dê, batalhas, Pai sobre querido. as dificuldades, sobre Seja conosco. as lutas que nós vamos enfrentar daqui para frente. E eu vos peço, Pai, humildemente te peço, nos permita lutar, Nos permita, Senhor. continuar militando, Senhor, lutando nessa guerra que Tu nos convocou. Amém. Nessa guerra contra o mal. Assim seja. Até podermos olhar para o céu e contemplar a face do nosso Senhor Salvador. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Revista de poder a igreja de Marechal Hermes e que ela receba as bênçãos dos céus para que muitas almas possam ser entregues aos pés do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Te agradecemos por tudo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês querem mais bênçãos? Queremos. Apresenta as mãos para Jesus agora, neste momento. Oh, glória. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e as santas e benditas consolações do Espírito estejam convosco, hoje e eternamente. E a igreja diz: Amém. Que Deus Oh, abençoe. glória.